bom dia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à leitura orante da Palavra de Deus. Esse momento do nosso dia que nós retiramos para estarmos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 29 de janeiro de 2021, nós estamos na terceira semana do tempo comum. E hoje nós vamos refletir sobre o dom espiritual da inteligência ou do entendimento, pedindo ao Senhor mesmo essa graça de podermos a cada dia mais termos um amor muito grande por nosso Senhor Jesus Cristo. Entender tamanha graça que é conhecê-lo e estar na presença dele. Antes de nós começarmos, eu queria convidar aquele que não é inscrito no canal a se inscrever, a compartilhar esse vídeo da leitura orante para que outras pessoas possam ter esse encontro íntimo e sincero com Jesus. Também, hoje, sexta-feira, é dia de RCC Informa, então você é nosso convidado a partir das 19 horas. E vamos iniciar a nossa leitura orante, clamando a Santíssima Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo a força e a graça do Espírito Santo, vinde, Espírito Consolador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nossos feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiai, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e o amor também, que fazei-nos reunidos, sempre firmes crer. Amém. Então, unidos nessa graça do Espírito Santo, pedindo mesmo ao Espírito Santo de Deus, para que essa leitura orante possa ser um momento de intimidade com Deus, um momento que eu possa mesmo estar na Tua presença, Senhor. E para isso eu te clamo o Teu Espírito Santo e junto dele, Senhor, realiza em mim a Tua vontade. Eis que eu abro as portas do meu coração, eu abro as portas do meu entendimento, eu abro as portas, Senhor Jesus, da minha vida. Entra, Senhor, a porta está aberta. Desejo, Senhor Jesus, que eu e todos aqueles que estão neste momento rezando essa leitura orante comigo, nos dê a graça da força do Espírito Santo. Amém. E hoje nós vamos iniciar o primeiro passo da leitura orante, que é a leitura do texto, e a palavra que o Senhor nos convida é o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Então agora nós iniciamos o nosso primeiro passo da leitura orante, o que o texto diz. Naquele tempo, Jesus disse: também, o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra, dorme, levanta-se de noite e de dia, e a semente brota, cresce, sem que ele o perceba, pois a terra por si só produz, primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete a foice, porque é chegada a colheita. Dizia ele: a quem compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda, que quando é semeado, é a menor de todas as sementes, mas depois de semeado, cresce, torna-se maior que todas as hortaliças e se estende de tal modo que os seus ramos, que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Era por meio de numerosas parábolas desse gênero que ele lhes anunciava a palavra, conforme eram capazes de compreender. E não lhes falava, a não ser em parábolas. A sós, porém, explicava tudo aos discípulos, palavras da salvação.
Glória a vós, Senhor. E nós iniciamos agora, nesse Evangelho segundo São Marcos, no 4º capítulo, nós iniciamos com as parábolas do reino. E junto com as parábolas do reino, Jesus, ele fala da parábola do semeador, e agora ele vem falando da parábola do grão que germina sozinho. E se a gente for lá na parábola do semeador, Jesus ele disse que a semente é a palavra e a terra é o nosso coração. Então, quando Jesus ele diz, quando o homem lança a semente, ou seja, quando Deus lança a semente, essa semente brota, nasce e cresce sem a gente perceber. Ou seja, a partir do momento que eu recebi meu batismo, a partir do momento que eu me abro ao Espírito Santo, essa palavra, quando ela cai dentro do meu coração, ela começa a germinar e a crescer, e às vezes a gente nem percebe. Só que a gente vai começando a perceber as mudanças de vida. E Jesus vem falando, que a semente brota e cresce, noite e dia, e a terra por si só produz. Depois vem a planta, depois a espiga, depois os grãos e depois é o tempo da colheita. Depois Jesus ainda faz uma outra, ele dizendo sobre a semente, ele diz que o grão de mostarda é a menor das sementes. Mas quando essa hortaliça cresce, ela se torna uma das maiores hortaliças e as aves vão repousar sobre elas. E o reino de Deus, se a gente for lá na Idade Média, existiam os grandes reis e todos os reis possuíam um reino. Só que eram reinos humanos, ou seja, países, sejam edificações onde que quem comandavam eram os grandes reis. Só que o reino de Deus é essa cidade de Deus, é esse lugar onde que quem reina é o Senhor Jesus. E como ele diz, ele tinha de dizer em parábolas, porque se as pessoas conseguissem, se elas entendessem a partir de pequenas histórias, ficaria mais fácil entender essa graça que é o reino de Deus. E a gente começa a pensar que o reino de Deus, ele começa aqui, mas o reino de Deus, ele continua depois que nós terminarmos a nossa missão aqui na Terra. E é isso que eu te convido para nós irmos já para o nosso segundo passo da leitura orante da Palavra de Deus, que é a meditação, e pensarmos o que esse texto diz para mim. E para mim, Raquel, esse texto, quando eu oro com você essa leitura orante, foi na última leitura que eu falava para vocês que foi no dia do batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo, que foi no dia 10, que foi comemorado no dia 10 de janeiro. O bispo de Aparecida tinha dito que quando nós recebemos o nosso batismo, nós recebemos 14 graças santificantes. Então, as virtudes teologais, que são 3, as virtudes cardeais, que são 4, e os 7 dons do Espírito Santo, que são dons de santificação, que são dons para nos tornarmos pessoas melhores. E hoje eu queria que nós refletíssemos sobre o dom do entendimento. O dom do entendimento é a compreensão profunda das verdades reveladas dos mistérios da fé. Então, o dom do entendimento também ele é conhecido como o dom da inteligência, porque muitas vezes a gente parece que lê a palavra e não consegue entender. E por mais que a gente leia, a gente continua sem entender. E é isso, e as verdades da nossa fé, às vezes a gente procura entender e não consegue, que são as verdades reveladas por Deus. Quando nós temos o dom do entendimento, a alma enxerga tão claramente que Deus é amor e somos iluminados por este amor. Então, só através dessa potencialização do dom do entendimento é que a nossa alma é o que vai enxergar que Deus é amor.
Porque por mais que a gente tente compreender com o nosso entendimento humano, fica muito difícil, mas com o entendimento de Deus fica mais simples. E é isso que eu queria, que a gente pudesse ler essa palavra e pedir ao Senhor esse dom do entendimento. E junto com essa palavra, pedir ao Senhor que, como a semente que cai na terra e germina sozinha, e de repente a gente consegue perceber a planta, depois a espiga e depois os grãos. Pedindo ao Senhor: Jesus, me ajuda que o meu coração possa ser semelhante, parecido com essa terra. E eu queria te convidar para nós irmos já para o nosso terceiro passo, que é a oração, para que nós possamos orarmos juntos. A palavra nos garante que onde 2 ou mais estão reunidos, o Senhor está no nosso meio. Então Jesus está aqui comigo e aí com você que reza comigo a leitura orante. E nós vamos pedir ao Senhor, o dom do entendimento, ele já está dentro de mim. Só que o dom do entendimento, mesmo ele estando dentro de mim, às vezes ele está adormecido. Eu tenho deixado a minha inteligência, que é a minha inteligência humana, dominar o entendimento espiritual. E é isso que eu queria que nós pedíssemos juntos, eu e você, clamando o Senhor o dom do entendimento, pedindo o Senhor potencializar esse dom em nós, para que eu possa, para que você possa enxergar essas verdades espirituais e enxergar que Deus é amor. Então vamos orar? Senhor Jesus, eu clamo, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqueles que oram comigo a leitura orante da Palavra de Deus. Senhor Jesus, eu clamo sobre Ti, Jesus. Te peço, ó Pai, em nome de Jesus, porque ao nome de Jesus todo joelho se dobra no céu, na terra e no inferno, e toda língua proclama para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor do meu entendimento, Jesus Cristo é o Senhor do meu intelecto, Jesus Cristo é o Senhor de toda a minha área cerebral. Por isso, Jesus, eu te peço que o Senhor agora venha renovar em mim. Dai-me, Senhor, a sabedoria que só Jesus pode me dar, que só o Espírito Santo pode me dar, esse entendimento, essa inteligência, mas que vem de Deus. Ela já está em mim, mas eu te peço, potencializa. Senhor, retira de mim tudo aquilo que está como se fosse abafando, apagando esse espírito de entendimento da minha mente. Eu clamo, Senhor, porque a partir do momento que eu consigo a minha mente ser desbloqueada, automaticamente o meu sentimento, o meu coração se abre à Tua palavra. Dá-me a graça de ter esse coração, Senhor Jesus, semelhante a essa terra boa que produz muitos frutos. Que o meu coração, Senhor, possa ser mesmo inundado pela graça do dom do entendimento. Derrama sobre mim, Senhor, essa porção redobrada do entendimento. Amém. E agora nós já passamos para o nosso quarto passo da leitura orante da Palavra de Deus, que é a contemplação. Que é quando eu me coloco diante do Senhor e eu posso escutá-lo, eu posso estar na presença dEle e eu posso ouvir o Senhor. Quantas vezes falamos e não conseguimos ouvir? Enquanto eu rezo com você, me vem uma música que fala assim: desperta meu ser para amar-te, ó Jesus. Desperta meu ser para derramar-me diante de Ti. Faz-me entender o Teu amor por mim e assim amar-te mais, munido de um coração rendido a Ti. E é isso que eu queria pedir a você, que nós possamos mesmo pedir ao Senhor: faz-me entender, dá-me esse entendimento, para que a minha alma possa enxergar claramente o Teu amor por mim e assim amar-te muito mais. E quando nós rezamos a leitura orante, nós sempre fazemos um propósito de vida. E como nós vamos trabalhar para que esse dom do entendimento ele seja mais forte em nós, potencializado? Porque
Para nós ficarmos mais fortes, o que a gente precisa? Fazer exercícios. Então nós vamos fazer exercícios espirituais. Um dos exercícios espirituais é buscar mesmo ler mais a palavra. Buscar ler a palavra pedindo ao Senhor o dom do entendimento. Também buscar outros livros que possam nos ajudar a entender mais a nossa fé cristã e pedir ao Senhor todos os dias. Então, a partir de hoje, sexta-feira, dia 29, nós vamos pedir no Senhor, dá-me esse dom do entendimento, para eu poder amar-te mais. Que você e que eu possamos ter um bom dia, que esse dia seja um dia muito abençoado e produtivo para a glória de Deus Pai. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe.